Boa noite para todo mundo. A Cacau já me apresentou, eu sou a Simone Shibashi, para quem não me conhece. Eu tenho a honra de militar nas fileiras da FT, da fração trotskista, e primeiro no Estratégia Revolucionária, depois na Liga Estratégia Revolucionária, na LERC, e agora no MRT, há 15 anos. E eu queria, antes de entrar na fala propriamente dita, dizer que poucas vezes me emocionei tanto de estar aqui vendo muitos jovens novos querendo realmente dedicar a sua vida para a construção de um partido revolucionário, para a luta revolucionária, e que isso é muito especial, que eu espero que eu possa contribuir aqui, porque seguramente não vou conseguir esgotar toda a complexidade que envolve a Revolução Russa, né, e por que ela é a maior revolução da história, e que isso efetivamente vocês vão ter que seguir debatendo, mas que isso sirva, esse debate de hoje sirva como um primeiro de muitos, para que a gente possa se apropriar do que existe de melhor da tradição da classe trabalhadora internacional e também do nosso movimento comunista internacional, para encarar os desafios que estão colocados daqui em diante, que não são poucos, né, para a gente, nessa situação política. Bom, a gente está vivendo num momento em que o capitalismo está demonstrando cada vez mais toda a sua barbárie, né, mundialmente e aqui no país. Ele tem negado, vocês podem dizer isso com muita clareza, o direito da juventude a um futuro, né? Tem nos atacado com as reformas trabalhistas da Previdência, do governo golpista de Temer, e é nesse contexto que as lições da Revolução Russa são ainda mais fundamentais. A gente não tem que se voltar a estudar a Revolução Russa de uma forma acadêmica, para ser mais erudito, para saber. Isso é importante também, conhecer a história é importante, mas a gente tem que entender que a Revolução Russa, ela nos deixa um legado histórico, um legado estratégico, que serve profundamente para que a gente se apodere disso, para encarar, por exemplo, os desafios que estão abertos hoje frente à crise política nacional, né? A grande contradição do nosso tempo, uma das grandes contradições do nosso tempo, é que os políticos da burguesia, os partidos tradicionais, por exemplo, no Brasil aqui, que representam os ricos, eles estão cada vez mais desacreditados. Eu acho que qualquer pessoa que anda na rua escuta com muita frequência pessoas normais dizendo que o melhor a ser feito seria jogar uma bomba em Brasília, por exemplo, né? Seria acabar com esses políticos todos, que eles são tudo safados, tudo corrupto, e a política dos ricos já não pode mais responder às demandas da classe trabalhadora e da juventude. Bom, essa raiva ela é extremamente legítima, e ela pode ser uma matéria-prima muito rica para uma transformação muito profunda da atual ordem de coisas, mas ela só vai servir para ser levada adiante nessa potencialidade se ela for moldada claramente por uma estratégia consciente. Sem isso, essa raiva se desperdiça e a burguesia continua se mantendo no poder. E nesse sentido é que a gente queria trazer aqui alguns elementos para mostrar que esse molde consciente tem que ser a estratégia marxista, tem que ser a estratégia revolucionária. Porque caso isso não se dê, no melhor dos casos o que a gente vai ter aí são revoltas que acontecem a todo tempo, né? Mas uma coisa é você se levantar contra um governo, outra coisa é você efetivamente colocar algo novo no lugar. Né? Para isso é necessário uma estratégia. Ou então, no pior dos casos, o terrorismo individual, que é um fenômeno que a gente já tem visto acontecer, inclusive, em vários países da Europa. Né? Que são fenômenos que expressam a decadência do capitalismo de uma maneira absolutamente distorcida. Para a gente poder se apoiar e se apropriar dessas lições do marxismo revolucionário, o que a gente tem que ter muito claro é que, felizmente, a gente não parte do zero. Né? As coisas não começam quando a gente se propõe a se organizar. Felizmente, a gente tem uma tradição revolucionária por trás, né, na história, que a gente tem que resgatar, e que, nesse sentido, a gente tem que se munir da lógica do grande revolucionário Leon Trotsky, né, que foi o organizador do Exército Vermelho, né, que foi o exército revolucionário na Rússia, depois da oposição internacional, que se opôs à linha de stalinização da União Soviética, quando ele dizia que é evidente que cada povo, cada classe e até cada partido político se educa principalmente a partir da sua própria experiência, da sua própria existência, das condições nas quais eles estão inseridos. E de modo nenhum isso significa, de modo nenhum significa que a experiência dos outros países, das outras classes, dos outros partidos tenha pouca importância para a gente. A gente tem que se munir delas também.
Sem o estudo da Grande Revolução Francesa, da Revolução de 1848, da Comuna de Paris, que antecederam a Revolução Russa, os bolcheviques nunca teriam feito a Revolução de Outubro. A gente parte de todas essas lições históricas e avança com elas. Inclusive a experiência revolucionária russa de 1905, que também foi uma revolução muito importante, que hoje a gente não vai conseguir esgotar, mas que é importante que a gente tenha clara essa lógica, né? De que a gente é parte dessa história. Essa história não é alheia a nós. A história da Revolução Russa é a nossa história, a história de todos os setores explorados e oprimidos, de toda a classe trabalhadora internacional e de toda a juventude que aspira ao fim dessa sociedade miséria. Com essa perspectiva que a gente tem que ver quais são as lições que a Revolução Russa nos deixa. E pensar, isso também é muito importante, de que se a burguesia segue até hoje dominando o mundo, né, apesar de dar demonstrações a todos os dias de que é uma classe extremamente decadente, que só pode arrastar a humanidade para mais misérias, isso se deu em grande parte porque a burguesia foi muito eficaz em fazer a classe trabalhadora e a juventude se esquecerem do que elas já foram capazes historicamente. Porque a classe trabalhadora hoje ela não sabe, em sua imensa maioria, que ela já tomou o céu de assalto, como a Cacau colocou aqui na minha apresentação, já foi capaz de fazer essa grande revolução que em pouquíssimo tempo conquistou elementos mais avançados do que as próprias democracias mais ricas da Europa e os próprios Estados Unidos no seu tempo. Então essa é uma tarefa que nós temos, né, de fazer com que essas lições se tornem novamente vivas, para que a partir disso a gente possa responder aos desafios de hoje com a nossa própria cabeça, mas não partindo do zero, não partindo de uma visão empírica de que a gente aqui agora tem que ver e improvisar uma resposta, porque a gente felizmente tem esse legado por trás. Bom, para essa exposição que eu preparei aqui, na realidade ela... Pela complexidade do tema, né, vai ter muita coisa que eu acho que, se vocês não entenderem, depois nas conversas, a gente pode intercambiar e aprofundar mais, mas ela está organizada da seguinte forma. Eu vou primeiro tentar fazer uma exposição mais conceitual, que diz respeito a alguns elementos teóricos fundamentais do marxismo revolucionário, a forma como eles foram construídos na teoria marxista, como eles se implementaram na Rússia, e depois a gente vai entrar mais concretamente na Revolução Russa em torno de 4 momentos fundamentais. A Primeira Guerra Mundial, né, que se inicia em 1914, os efeitos que ela teve, que ela exerceu sobre o processo russo. A Revolução de Fevereiro, que foi a primeira etapa da Revolução Russa, né, as Jornadas de Julho, que aí eu vou explicar por que elas são importantes, e, finalmente, a tomada do poder em outubro. Então, a gente aborda esses 4 elementos, ainda que na Revolução Russa houveram muitos outros importantes também, mas hoje, para efeito dessa intervenção, acho que esses 4 bastam, né? Então, entrando nesse debate mais teórico, eu queria iniciar um pouco com uma reflexão sobre por que a Revolução Russa foi a maior da história. Por que a gente diz isso? Porque aconteceram muitas revoluções na história da humanidade, né? A gente teve a Revolução Francesa, a gente teve a Revolução Haitiana, a gente teve a Revolução Cubana. E por que a gente destaca a Revolução Russa como a mais importante para a nossa estratégia? Para responder isso, em primeiro lugar, me parece que a gente tem que abrir uma reflexão sobre o que é uma revolução, né? Porque a gente ouve o conceito de revolução e muitas vezes não reflete muito sobre o que ele significa. Bom, existem muitas definições que a gente poderia utilizar para indicar o que é uma revolução. Tem gente que vulgariza a questão da revolução e fala que elas acontecem o tempo todo, né? Se sai bastante gente na rua, já é revolução. A gente conhece aí algumas correntes da esquerda que têm essa pressão. Tem outros que afirmam que a revolução não acontece nunca na história. Nunca tem revolução. Sempre tudo, a história sempre é feita pelo alto e as massas nunca participam dela. Né? Seja qual for a determinação de classe que existe por trás desses erros que são simétricos, a complexidade para definir o que são revoluções, elas derivam também do fato de que essas devem ser entendidas como grandes acontecimentos históricos. E por serem grandes acontecimentos históricos, elas são sempre complexas. As revoluções nunca são simples e nunca são idênticas, né, entre si. Mas, para a gente poder responder agora essa pergunta, eu acho que a gente pode trabalhar com a noção de que as revoluções elas são grandes transformações
que se dão na estrutura da economia e que levam às transformações profundas também na própria superestrutura política e econômica a partir da ação das massas, não pelo alto, a partir da ação das massas. Né? Ou seja, em outras palavras, colocando de uma maneira marxista, as revoluções elas se dão por conta da luta de classes. Quando você tem um momento agudo da luta de classes que culmina numa transformação da ordem social de conjunto, isso é uma revolução. Né? A partir disso, se derruba a antiga ordem, se institui uma nova e a gente tem um processo revolucionário. Existem revoluções que podem ser derrotadas também. Isso não faz com que elas não tenham sido revoluções. Mas o que caracteriza fundamentalmente é isso. Né? Uma intervenção de massas que promove uma transformação estrutural de uma determinada sociedade, de um determinado país. Existem revoluções burguesas. Né? Marx ele insistiu muito nessa tecla, tanto no Manifesto do Partido Comunista, como em outros escritos, de que a burguesia, quando ela nasce, ela foi extremamente revolucionária. Ele já está elaborando, encarando a burguesia como uma classe reacionária, como uma classe que, na verdade, coloca obstáculos para o desenvolvimento das forças produtivas, mas isso não leva ele a negar que a burguesia, quando ela surge, ela foi muito revolucionária. Ela mudou de conjunto a realidade da reprodução humana e se estendeu pelo mundo inteiro, impôs essa dinâmica no mundo inteiro. Né? As revoluções burguesas, por exemplo, eu acho que talvez o exemplo mais claro seja a Revolução Francesa de 1789, elas foram responsáveis por derrubar a nobreza, a monarquia absolutista e passar o poder, né, o poder político, para as mãos da burguesia. São transformações muito profundas também. Porém, as revoluções burguesas elas não aboliram a propriedade privada, nenhuma delas, né, dos meios de produção. Ao contrário, as revoluções burguesas elas libertaram a economia, as relações de produção da trava feudal e absolutista que amarrava essas relações e institui a forma mais aberta da dominação do capital, né, dando todo o poder político para a burguesia. Né? Então, o momento do auge das revoluções burguesas, ele se dá no século XVIII, quando se desenvolvem as bases do capitalismo. A grande contradição é que essas bases já existiam, essas bases econômicas existiam, mas quem dominava o poder político ainda era a monarquia. Isso entrava em choque. Né? E as nações que primeiro realizaram as suas revoluções burguesas, né, de acordo ali com esse momento histórico, são aquelas que mais tarde vão se transformar nas potências imperialistas. Porque são as que primeiro constituíram essa base para esse desenvolvimento. As revoluções socialistas, elas já têm uma outra forma de se desenvolver e elas têm um outro resultado. Né? Elas são as que correspondem ao tempo em que a gente está vivendo hoje, século XXI. Né? Já desde o século XX, mas o século XXI também. Porque a nossa época, ela é uma época, tal como dizia o Lenin, que ela é marcada por ser justamente uma época de crises, guerras e revoluções, ou seja, uma época imperialista. Depois a gente vai retomar essa ideia e aprofundar um pouco mais. As revoluções socialistas, elas elevam ainda mais a ação das massas exploradas e oprimidas. Né? Elas são resultado de uma luta de classes ainda mais extrema, porque ela opõe fundamentalmente as classes mais importantes da reprodução da economia capitalista, que é a burguesia e o proletariado. Né, a burguesia, os capitalistas e a classe trabalhadora. E ela promove uma transformação radical, não só na base superestrutural, né, não só na política, no poder político, ela vai promover uma transformação muito profunda na própria propriedade privada dos meios de produção, na base da economia. Né? E isso, enfim, não faz com que não haja diferenças entre as revoluções socialistas. Depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas é importante que a gente saiba quais são as diferenças entre os tipos de revolução. Então, a revolução burguesa, ela não mexe na propriedade privada, e a socialista sim. Né? Ela tem como objetivo abolir essa propriedade privada dos meios de produção. O Marx, ele dizia, eu acho que essa é uma frase famosa, muita gente deve ter ouvido aqui, que os homens fazem sua história, mas eles não fazem nas condições que eles escolhem.
Eles fazem nas condições que lhes são dadas, né? E essas condições, elas são determinadas pelo avanço das contradições e das formações das classes em cada país. Isso é, essa formação social, política, econômica, ela não é igual em todos os países, ainda que os países todos possam ser capitalistas, né? Elas têm particularidades, mas mesmo tendo particularidades, elas estão sempre inseridas no contexto geral. Os países estão sempre inseridos no contexto geral. E esse contexto é dado pelo momento histórico em que ele está concretamente inserido, ou seja, todo país, mesmo por mais diferente que eles sejam do outro, eles são parte de um elo, de uma cadeia ligada pela economia mundial, tá certo? E é da dialética entre essa formação nacional particular, que cada Estado tem, entendida como esses traços, né, específicos em que a Revolução ocorre, porque a Revolução ela ocorre num terreno nacional, a Revolução Socialista. E essa dialética entre esses traços particulares e o geral, ou seja, a localização que essa nação tem na economia mundial, que faz com que as revoluções elas assumam suas feições concretas. Tá claro um pouco isso? Tá dando para... Se estiver muito rápido, vocês me falam, tá? Vocês fazem assim, eu dou um jeito aqui. Então, assim, é muito importante que a gente pense que tanto as particularidades nacionais de cada Estado, quanto o papel que ela cumpre nessa inserção internacional, são importantes para definir qual vai ser a dinâmica revolucionária da nação em questão. Bom, pensando, agora que a gente já conceitualizou um pouco mais em geral a questão da Revolução, né? Vamos passar ao debate do porquê, então, que a Revolução Russa de 1917, o ano de 1917, marca essa diferença que para a gente distingue tanto esse processo. Em primeiro lugar, porque a Revolução de 1917, ela foi a mais avançada no que diz respeito à relação entre a direção consciente da classe trabalhadora organizada num partido marxista-revolucionário que construía um partido na Rússia e, ao mesmo tempo, um partido internacional da Revolução, né? E a auto-organização da classe trabalhadora, das amplas massas da Rússia. Ou seja, em outras palavras, usando conceitos e os nomes, né? Porque foi a Revolução que mais profundamente soube fazer essa conexão entre o Partido Revolucionário e os soviets. E aí, o que são os soviets? Os soviets são justamente aqueles organismos que a própria classe trabalhadora, no calor da sua luta revolucionária, é obrigada a construir para poder organizar o processo da luta revolucionária. São os conselhos, né, que são organizados em cada local de trabalho e que expressa justamente a deliberação, né, as decisões desses locais de trabalho, que elegem representantes para se reunir num conselho e, a partir disso, constituir um organismo de auto-organização das massas, nas quais eles vão organizando a sua luta e, pela via do seu desenvolvimento, inclusive, se transformando num organismo de duplo poder. Né? Porque quando os soviets surgiram na Revolução Russa, o que terminou acontecendo é que você tinha ali o poder do parlamento, o poder que no russo chama Duma, né, o poder de cima, o poder do regime, mas você tinha o poder da classe trabalhadora por baixo, organizada em soviets. Então, a Revolução Russa ela se distingue muito justamente por ter conseguido ser a expressão do partido mais preparado, que já existiu, para tomar a dianteira de um processo revolucionário, e também de um organismo de massas que foi o mais avançado do ponto de vista da auto-organização da classe trabalhadora e de todos os setores explorados e oprimidos. Né? Isso também é um detalhe que é bastante importante, que a gente vai voltar, mas é muito chave que a gente tenha isso bem claro. O Partido Bolchevique, por sua vez, ele foi um partido que se distinguiu dos outros, todos os outros, por ser uma direção que soube conduzir a insurreição como arte. E essa ideia da insurreição como arte é uma coisa muito valiosa para a gente, né, que está pensando em estratégia, como responder aos desafios hoje. O Trotsky ele vai dizer que, tal como numa guerra,
As pessoas, elas não fazem uma revolução de boa vontade. Ninguém faz uma revolução porque quer, gente. A gente odeia o capitalismo. O capitalismo é uma droga, todo mundo vê. Né? Desde as mínimas coisas até as grandes coisas, todo mundo sabe que o capitalismo é a decadência sem par. Nas relações nossas com as pessoas, nas relações pessoais, a gente sente o capitalismo sendo uma droga. Andando na rua, a gente vê as pessoas passando fome e vê que o capitalismo é uma droga. Vendo a burguesia, que é uma decadência sem par, a gente vê que o capitalismo é uma droga. Todo mundo percebe isso, todo mundo que não é burguês, né? Porque para o burguês o capitalismo é ótimo, é uma maravilha. Mas para quem não é, que é a grande maioria, todo mundo sabe que o capitalismo é uma droga. Só que isso não necessariamente se corresponde ao fato, enfim, de que as pessoas acordem uma manhã e falem, vamos fazer uma revolução. Né? Vamos fazer uma revolução? Todo mundo não é assim que funciona. Né? Na realidade, a revolução ela acontece, e historicamente, né, ela aconteceu quando a ideia de você transformar e subverter toda a ordem existente, ela é menos absurda do que você continuar vivendo da maneira como você vive no capitalismo. Isso é uma coisa que, historicamente, se a gente olhar, a gente consegue perceber esse elemento de maneira muito clara. Então, e o Trotsky ele já tinha isso muito claro, e não à toa existe uma relação muito profunda entre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. Porque a guerra é um sofrimento brutal, né? Você tem ali todas as suas relações dilaceradas, você está a ponto de morrer a qualquer instante. Né? É o cúmulo da barbárie do capitalismo. Então, essa relação, ela não é de se surpreender. Né? Não é de surpreender que a Revolução Russa tenha se dado justamente no calor da Primeira Guerra Mundial. Mas o que o Trotsky vai colocar, que é muito interessante, que ele, refletindo essa questão da importância da direção e do que significa preparar a insurreição, ele diz, então, que tal como numa guerra, as pessoas elas não fazem revolução de boa vontade. A diferença tem uma diferença entre a guerra e a revolução. A diferença está em que numa guerra, o papel decisivo é o da obrigação. Porque o cara é obrigado aí. Se ele não for, ele vai preso. Ou então ele vai ser morto. Ele pode não ir. Quando o exército é obrigatório, né? Numa revolução, não há obrigação, a não ser a das circunstâncias, que é aquilo que eu falei. Você está numa circunstância tão louca, você está vivendo uma situação tão drástica, tão dramática, que você é impelido a fazer uma revolução. Drástica, tão dramática, que você é impelido a fazer uma revolução, né? A revolução, ela se produz quando não há uma outra solução. Ó, é importante isso. A revolução se produz quando não há outra solução. A insurreição, colocando-se como ponto culminante da revolução, não pode ser provocada arbitrariamente, como a revolução no seu conjunto. O que significa isso? Significa que a revolução pode explodir, porque as massas estão numa situação de miséria muito absoluta. Agora, a insurreição, que é aquele momento de tomada do poder, aquele momento em que é a questão de vida ou morte, né? Que ou você vai ser derrotado ou você vai conseguir derrubar o capitalismo. Esse momento, que é a insurreição, que é a tomada do poder, ele tem que ser milimetricamente preparado. Ele não é o resultado do espontaneísmo das massas, da classe trabalhadora. E para isso precisa uma direção revolucionária, muito bem preparada, que saiba sentir quais são esses momentos, sentir o pulso das massas, entender a psicologia da classe trabalhadora e preparar a classe trabalhadora para esse momento. Né? Então ele vai dizer, as massas, por várias vezes, elas atacam e recuam antes de decidir qual é o momento final, o momento que agora a gente vai tomar o poder. Uma insurreição vitoriosa que não pode ser, senão a obra de uma massa destinada a tomar a cabeça da nação, pelo seu significado histórico e pelos seus métodos, é profundamente distinta de um golpe de Estado, tá? De conspiradores agindo por detrás das costas das massas. O que ele está querendo dizer aqui? É uma outra forma dele explicar, dele colocar muito claramente, em primeiro lugar, a seriedade da insurreição, da decisão da tomada do poder, a diferença que existe entre setores impacientes que também não esperam as massas e decidem tomar o poder sem que as massas estejam prontas para isso, né? E, por outro lado, também é a diferenciação que existe entre uma revolução e uma transformação pelo alto através de uma conspiração, sei lá,
né, entre os setores que fazem parte ali do regime, ou, enfim, oposições de outro tipo, oposições burguesas, né, nesse sentido. Então, por isso tudo, a insurreição, isso é, a tomada do poder pelo proletariado, ela é uma arte. E sendo uma arte, como qualquer outra, ela tem suas leis. E a direção revolucionária, ela tem que dominar essas leis, que correspondem a essa arte. Né? Ela tem que saber tirar lições de todos os momentos, de fluxos e refluxos revolucionários, saber a diferença entre eles, ter uma noção clara dos tempos da ação revolucionária, não desperdiçar as chances em que todos os elementos que formam uma conjuntura que permite a insurreição estejam colocadas, não deixar esse momento passar, mas também não forçar um momento que não existe, porque isso também leva ao desastre. Né? E lançar palavras de ordem, ou seja, políticas, que correspondam a necessidades mais sentidas da classe trabalhadora. Depois a gente vai ver como é interessante que a Revolução Russa, que foi a revolução mais marxista que já aconteceu, ela se fez sob o lema de pão, paz e terra. Não foi sob o lema de vamos matar vocês, somos burgueses e acabar com a propriedade privada. Foi pão, paz e terra. Isso não é à toa. Isso é justamente porque essas questões eram as mais fundamentais que a burguesia não podia responder para a classe trabalhadora naquele momento. Só os revolucionários podiam. Né? Então, eu insisti bastante nessa questão da insurreição, porque ele é muito, e da preparação da insurreição e o papel da direção nisso, porque ele é muito pouco pensado, né? Hoje em dia, ele é muito pouco pensado tanto na esquerda, que está na esquerda em geral, que termina muitas vezes se adaptando, né, a um lute-vote, eleições sindicais por fora, realmente, de construir uma força material revolucionária, como também não existe essa reflexão no próprio marxismo acadêmico, que é um marxismo totalmente pacifista, que não se coloca em nenhum nível a estratégia para vencer. E aqui o que a gente está falando é de um marxismo efetivamente revolucionário, né? O que para a gente, é um marxismo real, um marxismo de fato. Então, essa é a importância da direção. Então, sem a direção do Partido Bolchevique na Revolução Russa, muito provavelmente ela não teria acontecido dessa forma. Porque a Revolução Russa, por mais que as massas fossem muito bravas, muito corajosas, ela ia carecer do seu instrumento consciente. Ela não ia ter justamente, né, esses setores que, educados na alta escola do marxismo revolucionário, poderiam preparar as massas para o momento da insurreição. E o socialismo, de conjunto, ele tem que abrir, que é o primeiro momento, né, da abertura do caminho para o comunismo, ele só pode se construir conscientemente. Isso é muito importante que a gente saiba, né, porque ele jamais vai ser construído de maneira espontânea. Porque o socialismo, ele é a planificação de toda a vida, ele é a planificação de tudo que é produzido. E planificar significa ser consciente. Né? Planificar significa romper com a anarquia capitalista, que coloca toda a produção a serviço do lucro, ou seja, que do ponto de vista da necessidade humana é absolutamente racional, para colocar toda essa riqueza que é produzida pelos trabalhadores para ser parte de uma planificação e possibilitar um avanço, né, o avanço das condições de vida. Por isso que é muito ridículo essa coisa que a direita fica falando, você tem iPhone, você é de esquerda, tem iPhone, não sei o quê, é capitalista. Porque a gente não quer um comunismo de pobreza, um comunismo de miséria. O comunismo é uma etapa superior da história da humanidade. Né? O Marx é muito claro em dizer que... E o Trotsky, então, ele fala de um jeito ainda mais rasgado, que o comunismo, na realidade, o socialismo já abre o caminho para que a humanidade possa realizar suas potencialidades até a última, na maior profundidade, se libertando da humilhação que é ter que viver vendendo sua força de trabalho como um escravo assalariado e totalmente escravizado pela humilhante preocupação com o seu próprio estômago. Se vai ter comida, se não vai ter comida. Isso é animalesco, numa sociedade que tem forças produtivas tão avançadas como a nossa. Né? Então, assim, ao contrário dessa ideia, na realidade, o que a gente defende é o avanço da planificação. E como planificação,
isso assim, é uma coisa que a gente só pode conquistar a partir da ação consciente. E para ter essa ação consciente, é necessário um partido revolucionário. Bom, feita essa digressão, o outro elemento que eu acho que é importante que a gente retome aqui, dessa introdução mais teórica, é o papel das classes em geral e como essas classes sociais se conformaram na Revolução Russa em particular. Né? Talvez muitos de vocês já saibam disso, mas eu acho que é interessante a gente poder sublinhar. Né? Bom, em geral, os trabalhadores e a burguesia. Né? Por que a gente fala que a classe trabalhadora e não qualquer outro setor da sociedade é a única que pode acabar com o capitalismo? Né? Porque tem muitos outros setores que também sofrem opressão no capitalismo, que também sofrem, enfim, as mazelas que o capitalismo impõe. Mas por que a gente diz que são os trabalhadores esse sujeito, né? Os que podem abrir um caminho para o futuro comunista da humanidade? Bom, em primeiro lugar, porque a sociedade humana, no capitalismo, ela se organiza, né, a partir da venda da força de trabalho da classe trabalhadora, que é responsável por produzir toda a riqueza que existe, para os capitalistas, que são os donos dos meios de produção, né, e que se enriquecem se apropriando desse trabalho. Né? O Marx ele já dizia que a forma como a humanidade produz e reproduz suas condições materiais de existência são o determinante. Né? Disso deriva também toda forma social, política, enfim, inclusive cultural. Mas o que é o determinante, ele não nega a importância das questões culturais, nem das questões sociais, enfim, mas o que é importante, o que é determinante, é justamente como você produz a sua vida material. Né? Na época da escravatura, por exemplo, você produzia de uma outra forma, e isso tinha um impacto na superestrutura política, na cultura e tudo isso. Agora a gente vive no capitalismo, que, enfim, a isso corresponde toda uma outra superestrutura. Então, no capitalismo, a produção dessa existência material ela se dá em base à propriedade privada dos meios de produção. Os capitalistas, eles são os donos desses meios de produção. Eles lucram com a riqueza produzida pelos trabalhadores, que não têm meio de produção, e que são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Mas são eles, e não os capitalistas, que produzem toda a riqueza que existe na sociedade. Os capitalistas só parasitam hoje em dia. São os trabalhadores que produzem tudo. Então, para que a humanidade possa avançar e possa contar com a resistência da sua produção e reprodução material, ela precisa dos trabalhadores, ela não precisa dos capitalistas. Né? E os trabalhadores não podem se emancipar individualmente. Eles não podem falar, vou me libertar aqui individualmente. Não, eles são uma classe que só podem resolver o seu problema enquanto classe se eles conseguem se emancipar coletivamente e, nesse processo, dão uma resposta, inclusive, para todos os setores oprimidos da sociedade. Ou seja, se eles transformam a sociedade de conjunto, se eles transformam a maneira como a riqueza é produzida na nossa sociedade. Né? Eles só podem deixar de ser uma classe explorada se eles acabam com o capitalismo de conjunto, se eles abolem de uma vez a propriedade privada dos meios de produção. E nesse processo eles têm aliados, seus aliados são todos os setores oprimidos da sociedade, que eles têm que formular uma política, inclusive para poder arrastar de trás de si esses setores no calor da luta revolucionária. Então, de tudo isso que foi dito, o que a gente pode definir é que no capitalismo existem duas classes fundamentais. Os capitalistas e os trabalhadores. Essas são as duas classes fundamentais. Os que sugam o trabalho alheio e têm os meios de produção, e os que produzem a riqueza, não têm meio de produção, mas produzem tudo que existe. Né? A pequena burguesia, que a gente pode considerar assim, como classe média, mas a pequena burguesia, ela é uma classe intermediária. Né? Ela é uma classe que está exprimida entre essas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. Ela é heterogênea por definição. Dentro da pequena burguesia existem vários interesses. Existem pequenos burgueses que são mais elevados, que têm mais dinheiro, enfim, né, que podem ser, sei lá, pequenos empresários, aí, e que, pelos seus interesses e pelo papel que cumprem na produção,
se assemelham mais aos interesses da burguesia. E tem os setores da classe média que... E tem os setores da classe média que se assemelham mais aos trabalhadores, né? E que no momento de auge revolucionário, o que acontece invariavelmente é que essa classe média, essa pequena burguesia, ela racha. O seu setor mais alto se coloca ao lado da burguesia e o seu setor mais baixo, invariavelmente, se coloca mais ao lado da classe trabalhadora. Tá? Bom, e disso deriva ainda que, para a gente acabar com o capitalismo, isso que eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas eu acho que ela tem que ser dita. Para a gente acabar com o capitalismo, necessariamente, a gente tem que recorrer a uma revolução. Porque, mesmo sendo absolutamente decadente, a burguesia, ela não vai entregar o seu poder e ela também não vai abrir mão de explorar os trabalhadores. E ela é capaz de fazer as forças produtivas, inclusive, andarem para trás. E ela é capaz, inclusive, de rifar o sangue do seu próprio povo toda vez que ela sentir que isso traz lucro para ela, porque ela não vai efetivamente largar aí sua condição de privilegiada pacificamente só porque o momento em que ela foi revolucionária já passou. Então, as revoluções elas têm que ser organizadas porque essa transformação não vai se dar por fora de um combate muito importante e muito consciente contra essa ordem geral de coisas. Bom, feitas essas considerações gerais, assim, vamos passar agora para a Revolução Russa, propriamente dito. Né? A gente fez aqui essas considerações para poder homogeneizar um pouco alguns conceitos que permitem que a gente entenda a Revolução Russa. Né? O que era a Rússia em 1917? Isso é uma questão fundamental que a gente tem que responder. A Rússia, no início do ano de 1917, ela era um país ainda essencialmente camponês. Tá? Ele era um país de capitalismo atrasado, arrasado pela guerra, que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e ela chega tarde demais para ocupar o papel de potência imperialista, mas, ao mesmo tempo, ela é grande demais para ser um país totalmente submetido aos outros imperialismos. Ela tem essa contradição. Né? Então, a Rússia ela termina sendo que, para a gente, uma concretização do que, para a gente, marxista, significa o desenvolvimento desigual e combinado. Alguém aqui já ouviu falar da lei do desenvolvimento desigual e combinado? Só para eu ter uma ideia. Sim, né? O desenvolvimento desigual e combinado, bom, vou falar para os que não sabem, então. Ele se dá quando dentro de um país a gente encontra o que existe de mais avançado do capitalismo em termos de tecnologia, fábricas modernas, enfim, modos de produção e tudo isso, convivendo ao mesmo tempo com o que existe de mais atrasado. Então, por exemplo, o Brasil é um país que está marcado pelo desenvolvimento desigual e combinado, porque ao mesmo tempo que você tem grandes indústrias, né, concentradas no Sudeste, concentradas no Sul, a gente tem, por exemplo, relações de produção pré-capitalistas em vários rincões do país, né, onde se chega, por exemplo, a ter gente trabalhando em condição análoga à escravidão, né, trabalhando por um prato de comida, que é uma coisa que oficialmente não deveria mais fazer parte do próprio capitalismo. Né? E, no caso da Rússia, isso era muito claro, porque a Rússia tinha, em 1917, grandes cidades industriais convivendo com um campo que ainda estava organizado de uma forma praticamente semi-feudal, semi-medieval. Para vocês terem uma ideia, a abolição da servidão no campo da Rússia ela acontece em 1861. Assim, muito perto do processo da Revolução Russa. Então, assim, era um atraso muito grande. E o caráter da burguesia nos países atrasados, né, ele costuma ser também bastante específico, bastante peculiar, porque nesses países que são marcados pelo desenvolvimento capitalista atrasado e pela lei do desenvolvimento desigual combinado, a burguesia ela já nasce submissa, vil e covarde em relação aos interesses do imperialismo. Ela não tem autonomia para peitar os países mais ricos, né? E, nesse sentido, ela termina sendo uma burguesia muito submetida a esses países poderosos e ricos. E, por isso, ela não realiza as tarefas da sua própria revolução burguesa. Né? Quais seriam essas tarefas? As tarefas da revolução burguesa? Por exemplo, a divisão das terras entre os camponeses. Essa é uma tarefa
da Revolução Burguesa. Outra tarefa da Revolução Burguesa é a conquista da emancipação nacional frente aos países mais ricos, que também não se realiza nesses países. Né? E são tarefas que a gente chama de questões democráticas estruturais, que foram, por exemplo, resolvidas na França em 1789, com a Revolução Francesa, mas que na Rússia de 1917 estava longe de ser contestada. Então a Rússia, ela tinha essa contradição, que são contradições que a burguesia, por exemplo, de outros países da Europa não tinha. Alô? Foi? Foi, né? Na Rússia, por exemplo, o poder político em 1917, no início de 1917, ainda estava na mão do czar. Ou seja, que era uma autocracia, uma espécie de uma monarquia absoluta, né? E de uma nobreza que ela era muito decadente, profundamente atrasada e sanguinária em relação ao seu próprio povo e ao seu próprio campo, né? E, enfim, essa era vamos dizer assim, a classe dominante da Rússia em 1917. Mas a Rússia, ela tinha uma maioria de camponeses. E os camponeses, eles faziam parte de que classe? É muito importante essa questão para a gente entender a dinâmica da própria Revolução Russa. Os camponeses, eles eram parte da pequena burguesia. E dizer isso não é um julgamento moral, né? Ah, esses pequenos burgueses. Não se trata disso. Quando a gente está falando disso, a gente está fazendo uma caracterização do papel que eles cumpriam na produção, na economia. E, como a gente já disse, a pequena burguesia ela é heterogênea. Ela tem vários interesses, ela é uma classe muito heterogênea, né? E entre os camponeses na Rússia, isso ainda era mais profundo, porque você tinha, entre o campo, os camponeses pobres, que até ontem eram escravos, eram servos, e camponeses riquíssimos, que eram donos de uma grande porção de terra. Então, a gente tinha... E esses setores, evidentemente... Oi? E esse setor... Eita... Foi. E esses setores, evidentemente, eles não tinham os mesmos interesses, né? Como que um latifundiário na Rússia vai ter o mesmo interesse que um camponês pobre que tinha sido marcado a ferro, porque na Rússia eles faziam isso, eles pegavam os camponeses e marcavam na testa, com o símbolo do dono da fazenda. Então, assim, como é possível, né? Não tinha o mesmo interesse. Para a gente, hoje, isso pode ser muito fácil de perceber, mas na época, na Rússia, não era fácil de perceber. Principalmente porque os camponeses ricos, eles tinham uma política consciente de dizer que eles e os camponeses pobres faziam parte de um mesmo setor, que o que unia eles era o campo, que era uma forma deles instrumentalizarem, né, os camponeses pobres em defesa dos seus próprios interesses. Então, assim, essa ideia de campo em geral, que deveria unificar os camponeses pobres e os camponeses ricos, foi um grande problema que os revolucionários na Rússia tiveram que responder, e dividir os camponeses pobres dos camponeses ricos foi uma das tarefas mais importantes que o partido bolchevique, que é o partido que conduziu a revolução na Rússia, teve que encarar. Né? Bom, enfim, isso em relação aos camponeses. E, porém, como a gente já disse antes, na Rússia, mesmo sendo atrasada, mesmo tendo maioria de camponeses, mesmo sendo um país essencialmente camponês, a classe trabalhadora, ela era já a classe revolucionária por definição. O fato da maioria ser camponesa, claro que cobrou seu preço na própria dinâmica da Revolução Russa. Porém, assim, foi muito importante, é muito importante que a gente saiba que aí a questão ela não é numérica, ela é de qualidade, porque no capitalismo o campo está submetido à cidade. Então, o setor fundamental que pode cumprir um papel revolucionário, efetivamente, são os trabalhadores, né? E na Rússia isso estava colocado, mas isso não era tão claro de antemão. Isso foi uma coisa que foi tendo que ser debatida, que foi tendo que ser construída e foi o alvo de grandes polêmicas entre os partidos russos. Né? E que depois os bolcheviques vão demonstrar, assim, cabalmente de como eles conseguiram responder essa questão com maestria, mas também com muita dificuldade, muita divisão interna dentro do próprio bolchevismo. Né? Foram debates polêmicos que percorreram aí todo o ano de 1917. Enfim, conceitualizando como estavam divididas as classes, é importante que a gente passe agora ao debate de como estavam organizados os principais partidos na Rússia de 1917, porque a cada classe social corresponde um partido político.
né, que é a representação dos seus interesses. Então, na Rússia de 1917, a gente tinha fundamentalmente 3 tipos de partidos políticos. O contra-revolucionário, o partido contra-revolucionário, vocês não precisam gravar esse nome tanto agora, depois a gente pode aprofundar, mas ele atendia pelo nome de cadete, né, e que ele reivindicava a instauração de uma monarquia parlamentar, né, ou seja, uma mudança só na superestrutura política, porque era um partido que estava comprometido com as relações de propriedade capitalista e que não queria em nenhum nível transformar essa realidade. A base desse partido eram os latifundiários intelectuais burgueses, eram os ricos do campo e a intelectualidade burguesa. Depois a gente vai ter um outro partido que são os conciliadores, que são os partidos que oscilam entre os interesses da burguesia e os da revolução. Aqui a gente tem um partido chamado SR, que era o Partido dos Camponeses, né, e que ele, com o decorrer da Revolução, ele vai romper em 2 alas, uma ala direita, uma ala de esquerda, e também temos o Partido Menchevique, que é o partido que se formou reivindicando o marxismo no seu início, mas eles tinham uma leitura do que era o marxismo que era muito mecânica, porque o que eles diziam? Falava, a Rússia é um país atrasado, o Marx tinha falado que nenhuma formação social ela abandona a sua existência sem ter cumprido todas as suas etapas, né? Ou seja, o capitalismo e a burguesia não deixam de existir sem ter cumprido todas as suas etapas, e como a Rússia é um país atrasado, então o que tem que acontecer na Rússia é que a burguesia se desenvolva, para só depois de longos anos de desenvolvimento da burguesia seja possível que a classe trabalhadora seja madura o suficiente para tomar o poder, né? E, evidentemente, isso leva depois eles, no decorrer da própria Revolução, a ter uma posição que é uma posição conciliadora, que é uma posição vacilante, né? E, por fim, o terceiro partido que existia na Rússia era o Partido Revolucionário Consequente, né, que foi o Partido Bolchevique, que era o partido do Lenin e do Trotsky, que foi o único que soube apreender as leis da insurreição e que dominou efetivamente essa arte, e que também soube entender a dinâmica de classes na Rússia, né, e que pôde, a partir de duras batalhas, como a que foi dada pelo Lenin nas 10 de abril, pelo Trotsky na Revolução Permanente, ver que o caráter da burguesia russa, por ser servil, por ser covarde frente ao imperialismo, impediria totalmente que essa burguesia levasse adiante as tarefas da sua própria Revolução Burguesa. E isso foi fundamental, né? Eles viram já que a classe trabalhadora seria o sujeito da Revolução Burguesa. E ao ser a classe trabalhadora o sujeito da Revolução Burguesa na Rússia, essa revolução tinha que se transformar numa revolução socialista. Porque como que os trabalhadores iam fazer uma revolução e depois iam chegar lá, eles iam botar o corpo, combater, se organizar, e depois chegar lá e falar assim, burguesia, mas vem cá então agora e explora a gente. Tipo, não tem nenhum sentido, né? E eles perceberam, o Lenin e o Trotsky fundamentalmente, porque o Partido Bolchevique vacila bastante, como a gente vai ver, até eles avançarem na compreensão total dessa estratégia, para indicar um caminho correto que pudesse responder a uma formação tão complexa como era a formação das classes na Rússia em 1917. Bom, dito como estavam organizados os partidos, como estavam organizadas as massas dos trabalhadores na Rússia, né? Porque além da existência fundamental de uma direção marxista revolucionária, a Revolução Russa, ela também, como a gente já citou anteriormente, ela se distinguiu pela existência dos soviets. O que eram os soviets? Os soviets eles eram organismos de auto-organização das massas trabalhadoras que foram formadas no calor e pela necessidade da organização da própria luta revolucionária. Porque assim, gente, para que a revolução aconteça, ela precisa de uma organização. O partido sozinho não faz a revolução. Quem faz a revolução são as massas e a classe trabalhadora, né? Agora, vocês imaginam qual é o desafio, o tamanho do desafio de organizar todos os trabalhadores num país tão imenso como a Rússia? Como que você vai coordenar essa gente toda, né? Um país daquele tamanho. Bom, quem resolveu esse problema dificílimo foi a própria classe trabalhadora, mostrando toda a criatividade que eles tinham, porque os soviets, eles não nasceram porque o Partido Bolchevique foi lá e falou, vocês têm que fazer soviet. A primeira vez que o soviet aparece na história foi na Revolução de 1905. E foi justamente porque eles sentiram essa necessidade, né, de coordenar todos os trabalhadores de todo o país para poder tomar as decisões de como organizar a sua luta. Então, eles se coordenavam
levavam nos congressos soviéticos as posições debatidas nas grandes fábricas. Os soviets, eles iam tomando pouco a pouco as decisões mais importantes do país, o que era produzido, para onde ia, em que lugar eles iam se concentrar, como que eles iam ajudar os soldados que estavam ali sofrendo na guerra, enfim, todo tipo de decisão ao ponto de se transformar num organismo de duplo poder. Né? E esse microfone aqui, ele me engana às vezes. Não. E ele se transformou num elemento muito importante de duplo poder, né? E esse duplo poder, na realidade, ele só podia ser transitório. Você não pode ter uma situação em que convivem dois poderes, né? O parlamento por um lado e o soviet por outro. Tipo, em algum momento, um deles tem que vencer. Né? Um deles tem que passar a dominar. Ou se é o parlamento, é porque, contra o soviet, é porque a revolução foi derrotada. Se é o soviet, é porque a revolução foi triunfante. Isso ficou bastante claro. Né? E o soviet era uma via de fazer com que a classe trabalhadora fosse um sujeito político da revolução. Não era massa de manobra. Era um sujeito político consciente, cotidiano da revolução, que tomava decisões das mais importantes. Porque a todo momento eles estavam ali intervindo, e se o representante de uma determinada fábrica fosse para o soviet e não defendesse a política que eles tinham discutido no local de trabalho, eles tiravam, porque eles eram revogáveis. Né? Ou seja, era um exemplo de democracia direta das massas, era um embrião de um novo tipo de sociedade. Isso é muito importante que fique claro. Né? E todo o contexto, dito isso, a gente passa agora para qual era o contexto internacional em que a Revolução de 1917 se dá, que é a questão da época imperialista e a sua relação com a Primeira Guerra Mundial. Bom, o ano de 17 ele estava marcado pela Primeira Guerra Mundial. Essa guerra se iniciou em 28 de julho de 1914 e ela durou até o dia 11 de novembro de 1918. Né? A Primeira Guerra Mundial ela foi uma demonstração claríssima de que a definição do Lenin, de que agora o capitalismo entrava numa época imperialista, né, marcada por crises, guerras e revoluções, estava correta. A época imperialista ela se inicia justamente na virada do século XIX para o século XX. E ela se diferencia do capitalismo de livre concorrente, que era o anterior, porque agora a competição ela é ainda mais profunda. Porque se instaura... Oi? Não, agora danou de vez. Oi, foi. Porque ela se instaura a partir da disseminação dos monopólios. Isso quer dizer o quê? Que se trata de uma época em que a dominação da produção e da riqueza ela passa a estar mais concentrada em menos grupos capitalistas, que são, por sua vez, cada vez mais poderosos. E esses grupos capitalistas, eles são concentrados em burguesias nacionais, que estão ligadas aos estados nacionais e que competem violentamente entre si pela divisão do mundo. Então, existem estados nacionais no mundo que são imperialistas. Estados Unidos, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais cabal do que a gente tem hoje, né, porque eles são compostos pelos grupos capitalistas mais concentrados, e existem nações que são semicoloniais, que têm uma autonomia formal, mas que os países imperialistas definem a todo momento o que vai fazer, enfim, como é que vai submeter, como é que vai extrair riquezas desses países. Né? E existem as colônias formais que não têm aí absolutamente independência nenhuma. Então, a relação entre os estados ela é uma relação de dominação e competição. Essa coisa que a ONU fica falando, que toda nação é livre, tem a autodeterminação, tem direitos iguais, não dá nem para dizer que precisa ser muito gênio, precisa ser marxista para ver que isso daí é uma balela, né? Quem manda no mundo é os Estados Unidos. Tem competição interimperialista e as semicolônias, na verdade, são aí saqueadas e a riqueza deles é alimentada pela gente. Isso desde a época que o Lenin definiu a época imperialista. Né? E nesse momento há uma guerra acontecendo, que é uma guerra brutal, que é a Primeira Guerra Mundial, que arrastou toda a Europa no caos e que foi uma grande devoradora de riquezas e de pessoas. Para ter uma ideia, cerca de 800 milhões de pessoas foram afetadas pela guerra, entre serem mortas diretamente, ou serem feridas, ou perderem casas, se transformarem em refugiados. Na Rússia, essa conta atingiu cerca de 18 milhões de pessoas, com mais de 7 milhões de mortos e feridos. É muita gente para uma guerra. E, ao todo, os custos da Primeira Guerra Mundial chegaram a 180 bilhões de dólares, mas isso era o comecinho do século XX.
180 bilhões de dólares. Assim, é riqueza, vocês imaginam, 180 bilhões de dólares empilhado aqui, é muito dinheiro. Então, ou seja, se destruiu metade do mundo. E nesse sentido, né, como o Trotsky ele aponta muito bem, a Rússia, como um país atrasado, seria um dos países que mais sofreriam os efeitos da guerra. Porque é o que tem a indústria mais atrasada, é o que tem menos riquezas, é o que teria mais dificuldade, inclusive, para se recompor, né, dos efeitos da própria guerra. E a quem pesariam os encargos mais duros e mais draconianos, e particularmente, enfim, mais brutais, né? As reparações de guerra eram muito caras, enfim, e também o nível de utilização das massas como bucha de canhão por parte da burguesia russa era uma coisa sem precedentes, se morria muito. Né? Então, portanto, a guerra ela teve efeitos dramáticos para os trabalhadores, para os camponeses russos. E esse é o contexto que está por trás do início da Revolução Russa. Né? Eles foram lançados numa miséria ainda maior do que eles já eram lançados cotidianamente pelo regime czarista, que estava vigente ainda quando a Primeira Guerra se inicia em 1914. Então, desde o início, as massas russas, principalmente os camponeses, eles foram arrastados para a trincheira da guerra para defender interesses que cada vez mais eles percebiam que não tinha nada a ver com os interesses deles, que eram interesses da burguesia e que eles estavam morrendo por esses interesses da burguesia e eles não estavam ganhando absolutamente nada. Então, com a entrada da Rússia na guerra, o czar primeiro e a burguesia liberal depois, eles buscavam garantir justamente uma melhor localização da sua classe, né, da classe dominante, entre as potências para poder aí usufruir da riqueza mundial. E nisso eles não pensavam nem uma vez, nem duas vezes em derramar todo o sangue do seu povo. Então, como a gente vai ver, as classes dominantes dos países de capitalismo atrasado, eles desprezam o seu próprio povo. Eles são classes burguesas antinacionais. Elas fazem guerra quando interessam, usando o discurso de defesa da pátria, para, na verdade, impor para a população interesses que não têm nada a ver com os nossos, né? A gente nunca passou por uma guerra eu acho que desse tamanho aqui no Brasil. Mas a Europa toda é muito marcada por essa experiência e a Revolução Russa seria muito difícil de se dar da forma como se deu se a guerra não tivesse acontecido. Então, com o seu desenvolvimento, a guerra não demorou em se transformar em luta de classes no interior dentro da própria Rússia. Às vésperas da guerra... Opa, foi? Às vésperas da guerra, as greves operárias elas explodiram por toda a Rússia. Então, estava acontecendo a guerra, estava acontecendo ao mesmo tempo todas as greves que, enfim, fecharam todas as ruas das principais cidades da Rússia com barricadas, em todas as capitais mais importantes. E ainda, isso acontecia mesmo com o fato de que ainda no primeiro momento as massas elas se deixavam iludir pelo discurso patriótico, né? O czarismo ele tinha conseguido aí um pouco mais de legitimidade a partir desse discurso de defesa da pátria. Mas conforme o exército russo foi perdendo na guerra, foi tendo derrotas, foi acumulando, enfim, misérias, todo esse capital político começou a se esvair. E as greves políticas, elas se massificaram brutalmente em janeiro de 1917. A crise do czarismo nesse ano, no início de 1917, ela era tão profunda que os próprios nobres que deviam apoiar o czar conspiravam para tirar o czar do poder. Já tinha uma conspiração entre a própria nobreza. E a luta de classes nesse meio tempo também não parava de se aprofundar. Em 9 de janeiro de 1917, que foi antes então da Revolução de Fevereiro, cerca de 142 mil trabalhadores russos pararam e fizeram uma greve geral política. A maioria era de um distrito chamado Vyborg, que foi sempre um dos distritos mais importantes do processo da Revolução Russa. Esse aqui está melhor? Oi. Oi. Está melhor? Bom, vamos ver aqui. Pode? E se enfrentavam nas ruas cotidianamente com a repressão. É interessante notar também que já naquele momento, em janeiro de 1917, os trabalhadores que estavam fazendo a greve geral, eles já não se solidarizavam com a polícia. Eles já se enfrentavam brutalmente com a polícia
E aí a nossa posição como MRT de não apoiar a greve da polícia não é só por uma questão de sensibilidade social, é porque já na Revolução Russa se demonstrou que a polícia, como um setor que é guardião da propriedade privada, não se solidariza com massas em revolução. Isso daí é um delírio cósmico, né? Que é uma coisa absolutamente distinta do que vai acontecer depois com os soldados, que aí os soldados, sim, foram fundamentais. Se o exército russo não tivesse se dividido, teria sido impossível acontecer a Revolução Russa. Então, no dia 25 de janeiro de 1917, cerca de 240 mil trabalhadores de fábrica, apoiados pela juventude, pelos estudantes, pelos trabalhadores do transporte, paralisaram. E as palavras de ordem, elas se transformavam em palavras de ordem cada vez mais políticas, contra o czar, contra a guerra, contra a fome, né? E a resposta do regime czarista, evidentemente, foi abrir fogo contra as manifestações, reprimir brutalmente. E isso fez com que parte do exército russo, já naquele momento, passasse para o lado dos revolucionários. Ou seja, os soldados já começaram a ficar indispostos com essa situação e a apoiar o movimento grevista de janeiro de 17. E isso abriu o terreno justamente para um momento fundamental em que se abre o processo revolucionário russo, que é a Revolução de Fevereiro. O que foi a Revolução de Fevereiro? A Revolução de Fevereiro ela foi a derrubada pela ação das massas trabalhadoras do regime que até então era dominado pelo czar Nicolau II, né? Esse regime que era autocrático, meio monárquico. E a grande contradição da Revolução de Fevereiro foi que, apesar dela ter sido feita pela ação dos trabalhadores, de uma forma quase espontânea, ela terminou levando o poder, naquele momento, um governo de burgueses liberais que não foram eleitos e que, nas palavras do próprio Trotsky, eles estavam horrorizados pela própria revolução que os tinha colocado no poder. Porque, nesse momento, as direções ainda não estavam preparadas, elas ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. As massas estavam à esquerda das direções. E as direções não perceberam que já em fevereiro já se poderia tomar o poder e instituir uma revolução socialista. Então, quem termina dirigindo a própria Revolução de Fevereiro foram as massas russas a partir da experiência anterior que elas já tinham acumulado na Revolução de 1905. Né? A partir da experiência que elas vinham fazendo com a própria greve geral na Rússia e, de forma sendo espontânea, se levantaram e, enfim, terminou com essa contradição política, que foi que quem teve no governo provisório nesse primeiro momento foi, olha só que maravilha, né? O comando do primeiro governo provisório ficou na mão de um príncipe, chamado Lvov. Né? E também do Alexander Kerensky, que é um cara que a gente vai ouvir falar bastante ainda hoje, que terminou aí com o posto de ministro da guerra. Esse governo que foi instituído, ele era um governo liberal burguês que estava absolutamente comprometido com a manutenção da propriedade privada e com a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a principal demanda, que era sair da guerra, esse governo já estava traindo. Né? E aí é muito interessante que a gente note também que os soviets que se formaram depois da Revolução de Fevereiro, eles se formaram no dia 27, portanto, depois da queda do regime do Nicolau, né, ele estava dirigido fundamentalmente por intelectuais que não tinham tido nada a ver com a Revolução. Né? Eles não eram a expressão da Revolução dos Trabalhadores nesse momento. Esse soviet que se conforma logo depois da Revolução de Fevereiro não era aquele organismo que eu estava falando, que serve para, né, dar uma, enfim, organicidade para toda a classe trabalhadora, para que ela, de maneira revolucionária, possa exprimir um duplo poder. Além de outros problemas que ele tinha naquele momento. Era um soviet majoritariamente masculino, ou seja, as mulheres. Amanhã a gente vai discutir a questão das mulheres e de como a Revolução Russa começa justamente, né, com uma manifestação de mulheres, e o soviet no dia 27 de fevereiro não tinha mulher. Então, assim, aí você vai ver que a coisa ali estava meio esquisita, né? Não era o soviet revolucionário que a gente reivindica. E com uma representação muito pequena dos soldados. Sendo que um soviet, para ser realmente esse organismo da auto-organização revolucionária das massas, tinha que ter soldado, porque o soldado era o setor que estava mais sofrendo com a guerra, e foi uma das grandes conquistas que os bolcheviques e os trabalhadores tiveram para efetivamente levar adiante a revolução. Então, frente a isso, qual foi o papel dos bolcheviques? Né? Qual era o papel do Partido Revolucionário nesse momento? Nesse momento, os bolcheviques eles ainda não tinham claro que a dinâmica da revolução tinha que ser socialista. Eles estavam vacilando.
Né? O que acontece? Eles não tinham claro isso, não tinham claro que a classe trabalhadora tinha que ser o sujeito, desde já, do processo revolucionário, e muitas vezes eles ficaram à direita das próprias massas nesse momento. Né? Durante todo o mês de março, o que reinou entre os bolcheviques foi uma divisão muito grande, uma confusão muito grande. Por exemplo, quando o Soviet de Petrogrado, que era a cidade centro da luta revolucionária, né, sempre foi durante toda a Revolução Russa, ela vai, debater o problema de quem vai estar no governo, ela entrega o poder à burguesia liberal no dia 1º de março, com uma votação de uma votação de 11 bolcheviques. Dos 11 bolcheviques que faziam parte do comitê executivo do Soviet, só um votou contra a entrega do poder para a burguesia liberal. Só um. Ou seja, não tinham clareza do que estava acontecendo ali, né? E quando os delegados da ala esquerda dos bolcheviques, nesse momento, apresentaram uma moção chamando o Soviet a formar um governo, só 19 votaram a favor e a maioria foi contra. Né? Então, não tinha uma clareza. Bom, dessa maneira, a Revolução Russa, que tinha se iniciado em fevereiro, ela poderia ser perdida completamente. Ela poderia ter ido por água abaixo, se essa política continuasse se efetivando. Agora, vocês imaginam como estava o Lenin. O Lenin estava no exílio. Né? A gente indicou aqui como bibliografia complementar, não, até obrigatória, a questão das teses de Abril. Tem uma outra bibliografia, quem não leu, eu indico bastante, que chama Cartas de Longe, que são, imagina, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. As coisas chegavam com um atraso muito grande. O Lenin, gente, ele estava enlouquecido, porque ele estava vendo a revolução se esvair pelos dedos dos revolucionários, pelos dedos dos trabalhadores. E ele começa a escrever cartas enfurecidas, falando: vocês têm que romper com esse governo é imperialista, esse governo está traindo a revolução, vocês têm que construir todas as vias para ter uma política independente. E é aí que ele vai formar, que ele vai escrever as teses de Abril. Acho que todo mundo aqui pode ler as teses de Abril, né? Bom, elas são famosíssimas, porque elas marcam o retorno do Lenin para a Rússia, né? Tem toda aquela história de que ele viaja clandestino no trem, que é muito interessante. E quando ele chega, ele lê já na estação do trem as teses de Abril, de tão enfurecido que ele está. Ele desce, todo mundo vai lá fazer uma solenidade para ele, e ele fala: sabe, não quero saber disso daqui não, tira o negócio lá e começa a ler. E é uma coisa tão impactante. Depois ele lê de novo quando tem uma festinha lá e quando tem uma reunião. E o pessoal acha que ele está maluco. Tem muitos relatos que falam assim: acho que o Lenin está meio doido. Assim. Mas, na realidade, as teses de Abril, elas expressam uma justa, um justo anseio, um justo desespero para reorientar o partido, né? E que indica claramente que a Revolução de Fevereiro só não chegou a levar os trabalhadores a tomarem o poder, não porque ela tinha que ser uma revolução burguesa, mas pela ausência de direção e de clareza do próprio partido bolchevique. E isso é o que está deixando ele desesperado, né? Então, assim, o Lenin, nesse momento, ele não nega que a Revolução de Fevereiro ela era burguesa pelas suas tarefas. Mas ele vai dizer que o sujeito, ao ser a classe trabalhadora, tem que abrir caminho para que ela se transforme numa revolução socialista. E não é só isso que ele diz. Ele forma todo um programa que ele propõe nas teses de Abril que reorienta o partido nesse sentido. Acho que quem pode ler, pode lembrar lá de alguns elementos muito importantes, né? Que ele coloca assim, que o partido bolchevique tem que desde já criticar o erro dos soviets, que estiveram sob a direção dos conciliadores. E soviet dirigido por conciliador não serve de nada. Entendeu? De modo a ampliar o peso dos bolcheviques no seu interior, dentro dos soviets. Supressão da polícia, acabar com a polícia, né? Do exército e do funcionalismo, mudar todo o regime, mudar toda a remuneração dos funcionários, que todos eles sejam eleitos e revogáveis a qualquer momento pela classe trabalhadora. Né? Não, pelo governo provisório ali dos burgueses que estavam se formando. Confisco imediato de todas as terras dos latifundiários, fusão imediata de todos os bancos do Banco Nacional Único, introdução de controle desses bancos por parte dos soviets, né, dos operários. Ou seja, um programa que o governo burguês jamais poderia cumprir. E ele também reorienta quais são as tarefas que o partido teria que assumir desde então. E aí ele vai indicar um congresso imediato do partido, modificação do programa do partido, principalmente sobre a questão
do imperialismo e da guerra imperialista, que era necessário sair da guerra imediatamente, sobre a posição perante o Estado e a nossa reivindicação de instaurar desde já um Estado de tipo comuna, não uma democracia liberal como as que existiam na Europa, né? E a emenda do programa mínimo já antiquado, que é uma divisão que existia entre, enfim, programa mínimo e programa máximo, né? Que o programa mínimo seriam as demandas imediatas ali que você pode executar, e o programa máximo tudo que diz respeito à revolução. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que o que é mais importante são as questões, né, que podem levar a classe trabalhadora a ter hegemonia. E a iniciativa de construir uma internacional revolucionária, porque desde o começo a Revolução Russa nunca foi pensada para acontecer só na Rússia. Ela era pensada justamente como parte da Revolução Mundial. Ela era parte de um processo que os marxistas revolucionários definiam que se iniciava nacionalmente, mas tinha que se completar internacionalmente. Né? Tanto que existem vários outros escritos em que o próprio Lenin ele fala que ele entregaria a Revolução Russa feliz pela Revolução Alemã, né? Que era uma economia mais avançada e que teria um impacto muito mais direto na dinâmica revolucionária da Europa. Bom, o que termina acontecendo? Lenin chega, apresenta as teses de Abril, não consegue dar um giro no partido, né? E isso faz com que a desorientação bolchevique persista. E nesse marco, essa desorientação ela impede que os revolucionários ganhem a maioria no Soviet. Né? Ela faz com que não se possa aumentar o peso dos revolucionários no Soviet, dessa forma ganhar a hegemonia para impedir que durante o mês de junho o Kerensky, que era o ministro da guerra do governo provisório, ordene várias ofensivas patrióticas, enfim, mande novos destacamentos de soldados para a guerra, para o fronte. E essas ofensivas da guerra imperialista, elas vão sofrendo cada vez mais derrotas, aumentando a raiva dos soldados, dos trabalhadores, do povo contra o governo provisório, né, e vão cada vez mais mostrando que o governo provisório não vai tirar os trabalhadores russos da própria guerra. Então, nesse momento, existe entre os conciliadores, os partidos conciliadores, uma tentativa de manobra, que eu acho que para quem leu o texto Lições de Outubro se debate bastante isso, que é que os conciliadores eles capitulam a política imperialista do Kerensky, argumentando que a gente deveria levar adiante a posição de defensismo revolucionário. Né? O que seria o defensismo revolucionário? Era uma mentira, uma manobra brutal, né, que queria mesclar a defesa da Revolução Russa de fevereiro com a defesa da continuidade e da permanência da guerra imperialista, que seria, na verdade, toda traição à própria revolução. Né? O Lenin e o Trotsky eles atacam brutalmente essa medida, essa manobra, né, mas ainda é uma luta política que eles estão dando assim, sem ter a unanimidade dentro do próprio partido bolchevique. E a crise no exército, nesse meio tempo, vai aumentando cada vez mais. Existe um racha muito profundo entre os soldados e os generais de alta patente, né? Enquanto a miséria das massas aumenta cada vez mais, se aprofunda brutalmente, e isso leva às famosas jornadas de julho, que são um momento muito importante também da própria Revolução Russa, né? Em que, em base à crescente insatisfação e agitação que cresce entre as massas, existe um movimento que termina se dando entre os dias 3 e 5 de julho e que, por um lado, demonstravam claramente que ao redor dos partidos dirigentes do Soviet de Petrogrado estava reinando meio que um vazio, uma crise total. Né? O Lenin, vendo essa insatisfação, ele discute bem duramente que não tinha ainda condições de tomar o poder. Né? Que Você quer falar alguma coisa? Tá. Que não tinha ainda condições de tomar o poder, não existia ainda essas condições. Né? E, ainda que essa era a tarefa fundamental para a qual os bolcheviques tinham que se preparar. Mas, para conseguir tomar o poder, para conseguir, né, fazer essa insurreição de maneira consciente, os soviets, eles precisavam sair da influência dos partidos conciliadores. Eles tinham que ser a expressão dos revolucionários. Né? E os partidos conciliadores eles ainda não estavam absolutamente deslegitimados frente às massas. Então, sem a hegemonia sob o órgão do Soviet, sem a Revolução Socialista ela não tinha uma base para se consolidar firme.
Né? E um ataque revolucionário naquele momento não ia ser vitorioso. O que ia acontecer é que podia mudar a correlação de forças de forma desfavorável para as massas revolucionárias. Né? Então, o que acontece? Em 3 de julho, tem uma manifestação de operários e soldados que marcham sobre Petrogrado, reivindicando lá a questão, enfim, de várias palavras de ordem contra o governo provisório. No dia 4 de julho, tem uma nova manifestação armada diante da sede da direção do soviético de Petrogrado, que os bolcheviques são obrigados a ir lá e falar com as massas, defender que não era a hora da insurreição naquele momento, porque essa insurreição não estava preparada. E essa atuação dos bolcheviques foi crucial, porque eles conseguiram impedir mesmo que houvesse um ataque revolucionário fora de hora, mas mesmo assim isso abriu caminho para uma repressão brutal que aconteceu depois. Né? Na noite de 4 de julho, o ministro da Justiça ele entrega documentos que foram forjados, né, alegando que os bolcheviques estavam a serviço dos alemães, do imperialismo alemão, eles inventaram isso, e ele ordena a prisão de todos os revolucionários. E os partidos conciliadores exigem que o Lenin e vários outros dirigentes bolcheviques se entreguem à justiça para serem presos. E aí, no dia 5 de julho, as tropas contra-revolucionárias elas se apoderam da capital da Rússia e começam a caça aos bolcheviques e a repressão aos operários mais avançados. Qual que é a grande questão? A grande questão, a partir das jornadas de julho, é que o resultado foi que a classe operária ela pôde compreender o caráter contra-revolucionário da democracia burguesa e dos partidos conciliadores, que tinham traído a causa dos operários e dos camponeses pobres e tinham se passado totalmente para o campo da contra-revolução. Porém, foi uma demonstração muito importante também da correção daquilo que a gente está falando no começo, de que a insurreição, o momento culminante da tomada do poder, ele tem que ser preparado. Ele não pode ser feito de maneira espontânea, porque isso pode abrir o terreno para transformação da correlação de forças em uma correlação absolutamente desfavorável. Então, a importância das jornadas de julho, que eu vou abordar assim, né, um pouco superficialmente, e que depois a gente pode efetivamente aprofundar mais nas conversas e tudo isso, é justamente a correção, a importância da concretização dessa definição geral que o Trotsky fazia de que a insurreição tem que ser preparada. Bom, fechada aí o processo de julho, o que termina acontecendo depois disso é um levante de um general reacionário, que chama Kornilov, que em fim de agosto ele ordena uma repressão disciplinar contra as massas, pelo fato das massas terem se organizado, né, militarmente, terem saído às ruas armadas, a cargo do general Kornilov, né, que ele atuava a mando da burguesia rica, né, da burguesia abastada, dos setores mais concentrados. E o governo provisório do Kerensky ele assistia tudo passivamente enquanto os operários estavam lá se enfrentando com as barricadas, enfim, né, resistindo armados pelos soviets. A única conclusão possível que se poderia ter a partir do levante do Kornilov era que os trabalhadores eles tinham um interesse irreconciliáveis com a burguesia. Né, e que qualquer conciliação com esse governo provisório ia levar à traição da revolução. Então, as massas vão tomando essa consciência, porque no processo revolucionário a consciência avança aos saltos, avança a partir dessas experiências, e eles cada vez mais foram apreendendo, né, essa definição, ou seja, que a Revolução na Rússia não era burguesa, que os partidos da burguesia eram contra-revolucionários, que os conciliadores, mesmo falando que estavam em defesa da Revolução, estavam traindo a Revolução. E essa foi a lição mais importante de todo esse processo, né? Por sua vez, os conciliadores eles tentavam mesclar a luta contra o Kornilov com o apoio ao governo Kerensky. Mas os bolcheviques eles responderam a essa tentativa de manobra com uma frase que é famosa, uma política que ficou famosa, que é apoiar o fuzil no ombro do Kerensky, né? Ou seja, no ombro do governo provisório, para atirar no Kornilov, mas sem, de maneira alguma, prestar qualquer tipo de apoio ao governo do Kerensky, colocando claramente que esse governo também era traidor. E essa foi uma política muito correta, né? Porque você conseguiu defender as conquistas da Revolução de Fevereiro e avançar na consciência da classe trabalhadora de que era agora importante virar esse fuzil também contra o Kerensky, né? Que também estava traindo o processo revolucionário. E isso levou a uma luta muito importante nesse momento no interior do próprio Soviet. Né? Foi nesse momento que os bolcheviques passam a ter maioria no Soviet. Só aí. Só depois de agosto é que os bolcheviques começam, por conta de todas as experiências,
a ganhar a hegemonia e a poder convocar o segundo congresso dos soviets, que foi fundamental, porque aí se expressaria justamente a força dos partidos revolucionários, dos soviets. Né? E que, a partir da definição que foi feita no segundo congresso dos soviets, se termina definindo que ele já era estranho, tanto a própria burguesia, ele já não servia mais tanto a própria burguesia, quanto também não servia a democracia pequeno-burguesa, ele ficou totalmente pendurado do ar, sendo um governo cada vez mais débil. Né? E a consciência das massas, então, ela começa a avançar para poder dar aí mais legitimidade para o partido bolchevique. Nesse momento também, os bolcheviques lançam de forma muito importante as consignas, né, as palavras de ordem, pão, paz e terra, né, que era tudo que a burguesia imperialista não podia dar. A burguesia do governo provisório, Kornilov, os conciliadores, eles não podiam tirar, não tinham condições, não queriam tirar os trabalhadores e os camponeses da guerra. Não iam dividir as terras. Né? Não ia dar paz, não ia dar pão e não ia dar terra. E essa consigna, então, se transformou na grande força motora da Revolução de 1917. Isso é muito interessante, porque não foi com um discurso, vamos dizer assim, ultra-esquerdista, vamos matar todos os burgueses, vamos cortar o pescoço de todo mundo. Não, foi justamente formulando o que era a política mais importante, mais sentida, que os camponeses e os trabalhadores tinham que ser respondidos. Justamente por isso ela era mais revolucionária. E isso foi o que preparou necessariamente a tomada do poder em outubro de 1917. Em outubro de 1917, a consigna, a palavra de ordem passou a ser todo o poder aos soviets. Né? E nesse momento, todo o poder aos soviets equivalia a tomar o poder, né, pela classe trabalhadora, porque se fosse os soviets dirigido pelos conciliadores, isso significaria entregar a revolução nas mãos dos conciliadores, mas agora os bolcheviques tinham maioria no soviet. Então isso significava preparar a própria insurreição. Em 25 de outubro se marcou, por pressão dos bolcheviques, né, o segundo congresso dos soviets de toda a Rússia, e aí se abrem os momentos decisivos da tomada do poder em outubro. Né? O governo decreta, o governo provisório ainda tenta resistir, ele decreta o fechamento da gráfica que publicava, né, o jornal dos soviets, proíbe a circulação do jornal, mas ele é restituído pelos soldados, pelos revolucionários com a maior tranquilidade, porque toda a produção já está ocupada, né? Então o cara mandou e todo mundo ignorou. E à noite se realiza a sessão provisória do segundo congresso dos soviets de toda a Rússia, no qual os oradores da ala direita previam o fim do mundo, vêm com uma política para semear totalmente o desespero, né? Falar, não vai acabar, se vocês continuarem aí apoiando os bolcheviques, a gente vai ter, enfim, só derrota, não sei o que, tá. Mas, na realidade, o que termina se votando é que não existe nenhuma outra possibilidade de saída para a Rússia, a não ser tomar o poder, né, e a não ser passar todo o poder para as mãos dos soviets. Né? Então, assim, dessa forma triunfou, eu sei que foi tudo muito condensado, muito rápido, mas dessa forma triunfou a Revolução Russa em outubro, que mais rápido que qualquer outra democracia capitalista dos países avançados conseguiu atender a demandas muito mais avançadas do que, enfim, se tinha naquele momento em vários países da Europa, conseguiu elevar o nível das massas de uma forma brutal em relação ao que era a Rússia anteriormente, mas teve mesmo assim que se enfrentar por uma guerra civil grotesca, assim, uma invasão de muitos exércitos imperialistas e da própria burguesia russa, que buscou a burguesia imperialista para poder se armar contra a revolução, que é mais uma demonstração de como as burguesias nacionais dos países atrasados são profundamente antinacionais e não pensam duas vezes em nos assassinar, tenhamos muito claro isso. Né? E de que, nesse sentido, essa guerra civil também cobra seu preço, porque ela arrasta a Rússia, depois do triunfo da Revolução, a um momento bastante difícil, no qual a Rússia é arrasada, né? E isso, esse momento muito difícil está na base também do que vai ser um dos elementos fundamentais para a ascensão do Stalin, né, e para a burocratização da própria União Soviética, que a gente não vai poder entrar aqui agora, tanto pelo avançado da hora, como porque eu já falei bastante, mas que é muito importante que a gente tenha em mente, com isso eu fecho essa intervenção, de que o Stalin,
e a burocratização da União Soviética não são a decorrência direta do marxismo. Eles não derivam do marxismo, eles são a negação do marxismo. E o Trotsky, com a teoria da evolução permanente, né, com o princípio muito profundo do internacionalismo revolucionário, é quem explicou o porquê a Revolução Russa, que foi essa revolução incrível que a humanidade já pôde assistir, se burocratiza, e não só ele explica, como ele ainda fornece toda uma política, uma orientação para que se combata isso. Isso está ao alcance das nossas mãos. Isso está ao alcance das nossas mãos. A gente tem que se munir justamente desse legado da forma mais apaixonada, porque a nossa sorte é que os trabalhadores do mundo já fizeram essa revolução grandiosa e a gente parte dela. A gente tem que conhecer essa história, porque a gente tem que partir dela para poder efetivamente reescrever a nossa própria história, né, de uma forma que a gente dedique a nossa vida para libertar a humanidade da sua pré-história, na qual a gente ainda está inserido, que é o capitalismo. Então, com isso, eu fecho. Desculpa se eu falei muito, mas é muita coisa efetivamente. Eu fecho fazendo esse chamado para que a gente retome essas lições e que para cada um aqui se aprofunde no conhecimento e no debate vivo sobre isso, para que a gente viva uma vida que vale a pena viver. Porque muitas vezes a gente fala, não vamos militar, porque o partido manobra a gente, porque eu quero pensar com a minha própria cabeça, mas não nos enganemos, no capitalismo ninguém pensa com a sua própria cabeça. No capitalismo a gente é tolhido de pensar com a nossa própria cabeça. No capitalismo a gente é cindido e fragmentado, a gente não leva as nossas potencialidades até as últimas consequências, nós não somos autênticos no capitalismo. Nós somos 1/3 do que a gente pode ser no capitalismo, e só lutando contra esse sistema de miséria e de opressão, e entendendo isso como uma parte de uma luta internacional, é que a gente pode efetivamente colocar o que a gente tem de melhor e enxergar no outro um complemento do que nos falta para juntos poder construir uma nova sociedade. Por isso eu faço esse chamado, e para seguir esse desafio apaixonante, seguir discutindo aí a Revolução Russa nos nossos próximos dias. Obrigada.